Olá, boa tarde, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RBV Entrevista dessa semana sobre um assunto cada vez mais comum e que foi trazido inclusive nos últimos dias através do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, através dos números do censo realizado em 2022. E é por isso que o assunto dessa semana aqui no RBV Entrevista é a composição familiar, que vem tendo modificações ao passar do tempo e modificações que mostram uma nova forma de constituição familiar e também de que mais brasileiros estão residindo nas residências sozinhos. Eu recebo aqui nos nossos estúdios, no nosso deck da RBV Rádios em Videira, o psicólogo Rafael Morando. Rafael, boa tarde, seja bem-vindo, muito obrigado por estar aqui com a gente. Boa tarde, Ernesto, muito obrigado pelo espaço, obrigado pelo convite. É um espaço para que nós possamos trazer esse tema, como você disse, que surgiu nos últimos dias, para pensarmos um pouquinho que eu vejo que muito mais que uma estatística, ele é um espelho, ele é um retrato do que as nossas famílias vêm constituindo de movimentos. Elas vão constituindo esses movimentos e acaba que a gente nem percebe. Chega lá no fundo, os números, eles às vezes até impressionam. Se a gente olhar até o fim do século passado, ali a década de 1990, a constituição familiar muitas vezes era formada pelos pais, 1, 2 filhos, às vezes até 3 filhos, era uma composição, aqui uma aspas, tradicional para aquela época. Virada do século e principalmente aí desde fim da década de 2010, início da década de 2020, a gente foi começando a observar outras formas. Menos redução do número de filhos, casais morando sozinhos, ou como vem sendo observado agora, inclusive as próprias pessoas residindo sozinhas nas residências. Como que foi se comportando essa forma de residir aqui no Brasil com o passar dos tempos? Exatamente, Ernesto. Pensar sobre o residir, ele perpassa por um pensar o relacionar-se. O ser humano, ele é um ser que está em constantes relações. Então, da mesma forma que eu me relaciono contigo, eu vou me relacionar com os demais, a gente vai tendo o nosso padrão. E esse padrão, ele vai sendo retratado e ele vai se moldando no decorrer do passar do tempo, diante de algumas permissões que foram ocorrendo. Antes de falar sobre elas, eu quero deixar aqui um asterisco de bastante importância, que é falar sobre esse tema e aquilo que a gente vai decorrer sobre esse assunto não significa que seja bom ou seja ruim estar morando sozinho, estar se relacionando ou não estar se relacionando. Nós vamos pensar sobre os aspectos que embasaram, que fomentaram e que estão sustentando esse movimento até hoje. Então são movimentos que ocorrem e que a gente precisa olhar além do movimento, aquilo que antecedeu o movimento e aquilo que impediu também o movimento de ocorrer nos anos anteriores. Aliás, se esse movimento ele ocorreu de uma maneira espontânea, se ele ocorreu de uma maneira onde que o indivíduo, com um processo de consciência, com um processo de pensar com liberdade, e nesse processo de liberdade, ele escolhe estar sozinho ou ele escolhe estar constituindo um núcleo familiar ou até um núcleo tradicional, aí é um espaço de crescimento. Da mesma forma que se era mantido dessa forma as famílias tradicionais antes com liberdade, também, ok, está se crescendo. Agora, se o que impedia antes desse movimento ocorrer era preconceito, se era uma repetição de padrão, se era uma incapacidade dos indivíduos pensar sobre o se relacionar, se hoje se está fazendo isso, eventualmente para evitar repetir um padrão do pai, da mãe, do vô, da avó, se está se fazendo isso por uma inabilidade minha, aí é algo que a gente precisa pensar com bastante carinho, a gente precisa pensar com bastante maturidade, para que nós possamos compreender esse movimento, olhar para ele e pensar como é que nós vamos poder fazer diferente. Com liberdade, a gente atinge leveza. Sem liberdade, ou a gente se esquiva por medo,
ou então a gente repete sem consciência. Você falou, né, a gente comentou, né, sobre essas mudanças e como elas foram se comportando. Eu acho que é um reflexo também do comportamento da sociedade, essas mudanças. E o que você observa que foi o principal ponto, Rafael, que a gente teve dessa mudança das ditas famílias tradicionais que a gente tinha até aí o fim da década de 1990, do século passado, para essa mudança aí do século 21, e principalmente nos últimos 10 anos, aí, fim da década de 2010, início dessa década de 2020, o que você observa que foram os principais pontos para que a gente possa ter tido essas mudanças nas composições? Ernesto, eu penso sobre esse assunto em dois âmbitos. Diria que é uma espinha dorsal, algo que sustenta e que na maioria das vezes não se torna consciente, ou não é dito, não é conversado, seja nas rodas, nos espaços de conversa ou até mesmo nas famílias. E há aqueles aspectos que no decorrer daquilo que a gente for conversando aqui, quem está nos ouvindo e nos vendo vai poder perceber. Ah, lá na minha família ocorre isso, no meu vizinho ocorre aquele outro. Então a espinha dorsal, ela perpassa por um aspecto cultural em primeiro lugar. A cultura da nossa sociedade, ela obviamente está diferente, mas hoje nós temos uma cultura que autoriza os indivíduos a viver de uma maneira isolada. Temos uma cultura que autoriza o indivíduo a pensar se ele vai viver com pares ou isoladamente. Nós temos também a questão financeira. Lá no século passado, o filho ele tinha uma função financeira na família. Famílias bastante grandes, famílias que tinham vários filhos, e os filhos mais velhos, eles já desde muito cedo, eles começavam a trabalhar e a contribuir financeiramente na família. Hoje, com a diminuição do número de filhos e com outros aspectos como educacional e até profissionalizante, os filhos eles passam a contribuir financeiramente com as famílias muito mais tarde e também a gerar demandas financeiras maiores do que antigamente eles geravam. Esses dois aspectos que eu trouxe agora, profissional e educacional, eles são provocadores para que nós, enquanto indivíduos em sociedade, consigamos atingir elevados níveis profissionais, elevados níveis acadêmicos, e isso demanda tempo. Isso demanda esforço, demanda energia, e que, eventualmente, algumas pessoas fazem a opção de abdicar do ter filho ou ter quantidade de filho para focar nesses aspectos. Nós temos também uma questão religiosa. A questão religiosa, ela autoriza um pouco mais do que antigamente a se falar sobre o ser pai, sobre o ser mãe, sobre a parentalidade, que é o aspecto dos filhos, e o aspecto da sexualidade. Métodos contraceptivos são assuntos que a religião ou passou a autorizar ou está de uma maneira mais leve, não coibindo. Então, vai se nutrindo nessa espinha dorsal esses aspectos. E concluo dizendo sobre a espinha dorsal que há um aspecto emocional. Um aspecto onde que cada um de nós vai olhar para o pai, para a mãe e vai projetar. Como é que eu vou fazer o meu ser pai? Como é que eu vou fazer o meu ser mãe? E com esse processo de autonomia, como a gente vinha falando no início, o indivíduo vai conseguindo fazer um processo de diferenciação. Só que ele não é fácil, Ernesto. Ele é provocador, ele é bastante difícil, porque quem é pai, quem é mãe sabe, e tem gente que diz que o papel, a função de pai, a função de mãe, chega a ser divino. É sublime. E é impossível de colocar em palavras o que é ser pai, ser mãe. Eterno demais. Num outro aspecto, tudo isso que eu falei, em alguns momentos eu brinco que chega a ser enlouquecedor ser pai e ser mãe. Porque revela aquilo que a gente tem de mais frágil. É o filho que vai trazer na vida do indivíduo as principais limitações, as principais dificuldades que ele tem, sobretudo do se relacionar. Porque ele vai aprendendo ali no núcleo e ele vai repetindo, ele vai fazendo, ele vai constituindo.
e às vezes isso é extremamente desafiador. Não é apenas uma questão de individualização, também tem outras configurações familiares. Pessoas que moram junto por afinidade. Vamos morar em Florianópolis porque vamos estudar no mesmo curso, ou seja, que tem um objetivo em comum. Famílias reconstituídas também é um outro aspecto que vem ocorrendo. Os pets, por exemplo, tem famílias que eles passam a ocupar, em alguns espaços, até a figura do humano. Então, a individualização, ela não é o problema. Talvez o problema ou alguma questão a gente pensar seja o que levou a esse aspecto, o que levou a essa situação, como todas essas que eu falei. Rafael, um ponto que eu acho que é importante nessa nossa conversa aqui, e que eu imagino e deduzo que talvez tenha também tido impacto nesses números que vêm sendo apresentados, é de que a gente passou por um processo também da pandemia. E a pandemia ela também trouxe impacto na composição da sociedade, no social das pessoas. Isso também refletiu na questão da composição familiar? Certamente. Ernesto, o aspecto da pandemia, ele veio balançar com o que estava frouxo e ele veio consolidar aquilo que estava firme. Então, os movimentos e os fatos no decorrer da história da sociedade, eles são precursores, eles são a chave para que algumas coisas acabem por surgir. Surgiu então na pandemia uma capacidade do ser humano refletir sobretudo sobre a volatilidade da vida. O quão pequena ela é, o quão fácil é de se perder. Então, teve gente que perdeu o seu tesouro, teve gente que perdeu a sua essência durante a pandemia. E algumas pessoas, vendo esse movimento ou sentindo esse movimento, talvez pode ser que não estejam dispostas a passar por isso. Já existem algumas outras pessoas que tendem eventualmente a constituir um movimento inverso. Tendo essa volatilidade da vida, passa-se a viver uma vida menos preocupada, uma vida menos comprometida, uma vida onde que mede-se menos as consequências daquilo que faz, inclusive correndo-se o risco de haver um aumento da taxa de natalidade e da composição familiar. Não é o que a gente está observando agora de imediato. O movimento ele está muito mais tendencioso à diminuição, mas são movimentos que, embora eles sejam de extremidades diferentes, mas eles falam sobre a mesma linha. Eles falam sobre uma reação que o indivíduo tem diante daquilo que veio acontecendo na sociedade. Então, sim, a pandemia, ela está gerando um impacto, mas eu diria que esse impacto, nós vamos conseguir perceber durante muitos anos o impacto da pandemia nas nossas vidas, nas nossas relações e nas nossas famílias. Aproveitando, para a gente amarrar esse assunto, Rafael, você falou, né, que a gente ainda deve sentir o impacto da pandemia aí pelos próximos anos, o impacto no nosso social. E eu gostaria de te perguntar se a gente consegue, observando todas essas situações apresentadas agora, em 2025, essas composições de 2025, a gente consegue observar o que pode vir pela frente? Quais são os próximos passos da composição social nas residências, nas famílias, pelos próximos anos aí pela frente? Observando o que nós temos hoje em 2025, talvez a gente poderia olhar para um futuro e, como eu dizia anteriormente, pensando nessa linha, manteremos ou faremos um processo de diferenciação ainda? A tendência é que haja um maior alavancamento, uma maior propulsão desse movimento de individuação. Porque nós vivemos numa sociedade que ela cada vez mais pede do indivíduo, cada vez mais ela exige do indivíduo uma entrega profissional, uma entrega acadêmica, uma entrega dos seus pares. E aí, aquilo que antigamente a família ela era um projeto de vida para as pessoas, hoje a família passa a ter que encontrar um espaço na vida dos indivíduos cheios de projetos
para ela ir se encaixando e se moldando. Talvez, de tanto se moldar, de tanto se encaixar, eventualmente sobre espaço para uma individuação ou para famílias cada vez menores, cada vez mais próximas umas das outras. Repito, como falei antes, isso não significa que seja bom ou ruim. Isso quer dizer que é um aspecto diferente, é um aspecto estranho. Como a gente tende a observar aquilo que tinha antes e imaginar que aquilo traz segurança, a gente teme o que vem pela frente. Mas se houver essa conexão, se houver essa sintonia, se houver essa troca entre todos os envolvidos, a família ela não sucumbe, as relações elas não sucumbem. Só vai haver um sucumbir se a gente permitir que em vez de solitude, haja uma solidão. Porque solitude é o aspecto individual de cada um, da escolha de eu estar num momento só, de eu ter a minha rotina em algum momento desconexa, desregrada, de eu ter a escolha de em algum momento não fazer nada. Já quando a gente pensa em solidão, ele não é sobre estar com ausência de pessoas, ele é sobre estar com ausência de vínculo, com ausência de sentido na vida. Aí realmente se torna muito mais difícil se relacionar, se torna muito mais difícil encontrar afeto, se torna muito mais difícil você contribuir para as outras pessoas e é claro que a gente não vai querer pessoas que estejam com esses aspectos para conviver com a gente. Rafael, aproveito o gancho para fazer mais uma questão. A gente está falando da composição familiar e dessa diminuição das pessoas morando dentro de uma mesma residência. Mas a gente pode observar também que, principalmente pós-pandemia, muitas pessoas acabaram tendo uma diminuição, digamos que, de pessoas na mesma residência, de um núcleo familiar, mas passaram a ter mais convívio com mais pessoas fora dos seus núcleos familiares, formando outros tipos de núcleos também, né? Isso a gente chama de pertencimento. O ser humano, por si só, ele é um ser que ele tem a necessidade de pertencer. Pertencer a núcleos, pertencer a sistemas, pertencer a subsistemas. E o pertencimento, ele é aquilo que, num primeiro momento, ele vai ser a oportunidade de eu constituir o meu eu. Eu não cresço sozinho. Eu não me constituo em nada se eu não me relacionar com ninguém. Então, ao eu me relacionar, eu vou estar tendo a oportunidade de preencher a minha concepção e o meu eu. Isso vai se tornando cada vez mais coeso, cada vez mais preenchido e sólido. E vai me dar a oportunidade de, então, eu passar a me relacionar nos grupos e, num segundo momento, a pertencer a esses grupos. Isso tende a ser muito gratificante. Eu pertenço ao grupo do time X, eu pertenço à família do time Y, eu pertenço ao grupo Z. Isso afaga muito o ser humano, porque, pera lá, nós temos um propósito em comum, nós temos um objetivo em comum. A coisa está andando, não sou eu que estou me empenhando sozinho por isso. Quando a gente pensa sobre pertencimento, também vem um outro aspecto que é sobre as redes sociais. As redes sociais, elas, aquela frase batida, afasta o que está perto e aproxima aquilo que está longe. Por quê? Porque esse pertencimento, ele passa a ser numa linha muito fina. Numa linha em que a gente eleva muito a quantidade de vínculo, mas a qualidade, a conexão, ela passa a ficar muito porosa. Ela passa a ficar eventualmente até perigosa. Quando a gente está falando de composições familiares, os novos formatos de composições, até a procura das pessoas em ter novas amizades, novos grupos de pertencimento, como a gente estava falando, né? Um ponto que é importante sempre nisso é talvez o entendimento de que para as pessoas da importância de se estar presentes nesses grupos e não sozinha, né? Aí a gente vai
perceber um aspecto secundário sobre a solitude e a solidão. O estudo, como você disse no início da nossa conversa, ele fala sobre um aspecto de morar, de residir. Mas não significa que porque as pessoas elas estão residindo sozinhas, que elas não estão se relacionando em grupos de amigos, que elas não estão se relacionando em grupos comuns, que elas não estão se relacionando, eventualmente até em relacionamentos com um compromisso, com um acordo diferente daquele que se encontrava nas décadas passadas e no século passado. Então, solidão, ela só vai haver quando a gente não estabelecer vínculo, quando não conseguir compartilhar com o outro o que é sentido e vivido, e não quando não se está simplesmente no mesmo ambiente, eventualmente morando, comendo, dormindo. É muito mais, é sobre o viver, sobre o conectar-se. Rafael, gostaria de agradecer a tua presença aqui. Esse assunto que a gente conversou agora é sempre um assunto de extrema importância quando a gente fala das nossas relações na sociedade, familiares, de amigos, de trabalho. É sempre uma importância a gente tratar de um assunto que fala de todos nós, né? De nós que estamos aqui, de quem está nos acompanhando, porque fala do nosso ser também, né? Exatamente. Quando a gente está pensando sobre isso, quando a gente está constituindo esses pensamentos, essas elucubrações que a gente vai fazendo, a gente está falando de quem está nos ouvindo, de quem está preparando o material, das nossas famílias, do meu eu, do seu eu, está falando de todo mundo. E o fazer psicológico, o pensar a saúde mental, o pensar as relações, ele acontece a todo momento. Nós somos, além dos sujeitos da história, nós somos aqueles que darão condições para que o nosso futuro ele seja mais afetuoso, ele seja mais conectado e, sobretudo, regado de mais leveza. Novamente, muito obrigado, Rafael. Obrigado pela presença aqui. Obrigado. Lembrando a você que está nos acompanhando, essa entrevista completa já está disponível no nosso canal no YouTube, aqui da Rádio Videira, também no Spotify, no portal RBV, nas nossas redes sociais. Nosso muito obrigado, um excelente fim de semana. A gente se encontra novamente na próxima sexta em mais um RBV Entrevista. Até lá.